Opa, como vai? Tudo certo? Bom, nessa aula então a gente vai implementar aqui o nosso método de transition, né? Daí da alternativa correta. A gente já tem aí esse método para a alternativa errada, né? Utilizar aí o efeito de transition, né? Os botão piscando, né? Na tela. A gente tem então para a alternativa errada, né? Que eu até vou pegar como exemplo, pessoal, ó. A gente tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. A gente tem aqui um get transition default, tá? Que é o nosso transition genérico, né? Que a gente vai utilizar tanto para a alternativa errada como para a alternativa correta. E a gente tem aqui o nosso transition aqui que a gente criou da alternativa errada. Então, copiar ele, ó, vou dar um Ctrl C. E aqui embaixo dele, ó, vou colocar então make transition alternativa correta, tá? Vou colocar aqui correta. Então, como é que vai ser, né? Então, a gente vai manter, então a gente obtém aqui a instância do fade transition, né? Do nosso default, que a gente já tem aqui, genérico, né? O node é o nosso botão, que a gente recebe por parâmetro. O método setOn finished, né? A gente tem uma ação para realizar, e que não vai ser essa ação mais aqui que é realizada quando a alternativa está errada, né? Então, isso aqui a gente vai ter que mudar. Depois a gente vai dar o play. Então, basicamente, é a ação, né, que a gente vai mudar aqui, tá? Bom, então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Bom, eu não vou precisar de toda essa complexidade, né, então, de utilização aqui das chaves, porque eu vou fazer uma chamada direta aqui. Então, eu vou fazer dessa forma, tá? Por que a gente vai precisar aqui? Bom, eu vou precisar de um método, pessoal, que vai fazer um processamento aí para processar a próxima pergunta, tá? E então ele vai verificar basicamente ali a pergunta que eu estou de acordo com o contador, né? E de acordo com a pergunta ele vai processar, ele vai fazer um processamento para alterar a pergunta de forma correta, né? Para ele trazer ali a pergunta do banco ali na pergunta do nível fácil, normal ou difícil, né? Mas para isso a gente precisa de uma implementação, né? Para ele processar a próxima pergunta corretamente e trazer a pergunta de nível fácil, né? Se estiver ali entre 1 e 5, né? Nosso contador. Nível normal, se estiver ali entre 6 e 10, e nível difícil, né? Se estiver ali entre 11 e 16, né? No nosso caso, 17 aí que a gente está utilizando essa lógica, né? Bom, então, eu vou precisar aqui, pessoal, de mais um método. Vai se chamar private, né? Não vai processar, não vai retornar nada, então void. Vou colocar assim, ó, processar próxima pergunta. É um método que vai processar a próxima pergunta. Então, a próxima pergunta, eu preciso saber se é uma pergunta do nível normal, fácil ou difícil, mas para isso eu preciso saber qual pergunta que eu estou de acordo com o contador, tá? Então, esse método ele vai receber o quê? A pergunta que eu estou. Eu vou colocar assim, a pergunta contador, para ficar mais fácil o entendimento, tá? E aqui, ó, então eu vou chamar esse método, ó, processar próxima pergunta. Aí eu passo aqui o meu contador, né? Meu contador de perguntas respondidas. Eu tenho ele aqui já. Então, basicamente, o nosso método de transition das alternativas corretas vai ser esse daqui, tá? A gente vai trabalhar agora nesse método de processar a próxima pergunta. Bom, aqui, pessoal, vocês vão ver, tá? Que eu vou usar uns sleeps aqui. Esses sleeps eu já calculei eles, tá? O tempo deles, de acordo com as vozes, os circunstâncias que são reproduzidas em determinado momento, que determinadas perguntas são reproduzidas, são apresentadas para o usuário, né? Então, tem uns áudios, umas vozes que demoram mais para reproduzir, né? E outras demoram menos. Então, eu calculei, né? Fiz uma estimativa aí e criei uma implementação em cima disso daí, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Vou colocar aqui uma variável chamada
sleep, ela vai valer inicialmente 1000. Né? Basicamente aí 1 segundo, tá? Então, agora eu vou ter que validar. Então, vou colocar aqui, ó. Se a minha pergunta do contador, que eu vou receber aqui por parâmetro, né? Meu contador. Bom, se caso minha pergunta do contador aqui for maior ou igual a 1 e a minha pergunta do contador for menor ou igual a 5, ou seja, eu estou nas perguntas do nível normal, tá? Maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Ou seja, a pergunta entre 1 e 5. As perguntas do nível fácil, aliás, né? Estou aí no nível fácil. Então, eu vou chamar aqui o meu sleep, passando meu método sleep, né? Passando o meu sleep. Meu sleep ele tem 1 segundo, né? Então, basicamente, a thread vai parar por 1 segundo aqui, tá? Isso eu já calculei, já de acordo com as vozes do Silvio Santos que são chamadas, tá? Então não precisa se preocupar com isso. E aí eu vou ter que chamar um método, então, que vai processar as perguntas do nível fácil, né? Então acho que eu já até tenho esse método aqui, ó. Processar perguntas nível fácil. Então eu já tenho ele aqui, ó. Daí basicamente eu chamo processar perguntas passando o nível fácil. Aliás, pessoal, deixa eu ver onde que esse método é chamado. Acho que vou fazer essa mesma refatoração que a gente fez aí acho que foi 1 ou 2 aulas atrás, né? Quando a gente estava atualizando a pontuação do jogador, né? Então esse método ele é chamado aqui em 2 lugares, né? Aqui onde eu estou implementando agora, né? O processar próxima pergunta e aqui no Initialize, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar esse método, tá? E não vou fazer esse delegamento, né? Vamos dizer assim, ficar delegando chamadas, tá? Eu vou chamar ele direto e passar o nível que eu quero. Então, vou dar um Ctrl C, vou apagar ele aqui, ó. E aí vai dar um erro de compilação aqui, porque agora eu vou passar direto. Pronto. Vou voltar onde eu estava, né? Deixa eu ver aqui. Processar. Aqui, ó. O que eu preciso mudar, né? Aqui, ó. No Initialize, então, eu coloquei processar perguntas passando nível fácil, né? Então, fica mais enxuto o nosso código assim. E aqui também, tá? Vou colocar dessa forma aqui, ó. Nível fácil. Bom, agora então eu vou ter que validar o nível normal. Então, se a minha pergunta do contador for maior ou igual a 6, maior ou igual a 6, e a minha pergunta do contador for menor ou igual a 10, ou seja, eu estou na faixa de pergunta entre 6 e 10, é o nível normal, então eu vou validar se a minha pergunta do contador é igual a 6, tá? Porque essa pergunta de número 6, tá? O Silvio Santos, ele tem um áudio ali mais longo, né? Vamos para a pergunta que agora valendo tantos milhões de reais. Então é um áudio mais longo, que vai mudar de nível para o nível normal, né? Do nível fácil para o nível normal. Então tem um áudio mais longo. Então, eu sei que nessa pergunta de número 6 eu preciso aqui, ó, que meu sleep seja de 6 segundos, tá? Seja de 6.000. 6.000 milissegundos, então vou ter aqui 6 segundos. E aqui embaixo eu só
chamo sleep, né, meu método sleep, passando o meu sleep agora que está valendo 6.000. Bom, aí então eu vou ter que processar, né? Processar perguntas passando o nível. Qual nível que eu quero agora? Nível normal, né? Então, só tem aqui nível fácil, eu vou ter que criar aqui o nível normal. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, nível normal, vou colocar aqui normal. Lá no banco de dados é assim, que representa as perguntas do nível normal, né? Essa palavra normal, assim. Então, vou voltar aqui, ó. Vou colocar aqui meu nível normal. Então, ok. Agora eu preciso ver a questão das perguntas do nível difícil. Então, se a pergunta do meu contador for maior ou igual a 11 e a pergunta do meu contador for menor ou igual a 17, né? E a gente está usando 17, porque sempre tem um incremento, né? Após a pergunta 16 de 1 milhão, a gente utiliza essa flag para fazer algumas tratativas, né? Conforme a gente viu em aulas passadas. Então, por isso que eu falei do 17 aqui, não 16, que é a pergunta de 1 milhão, tá? Sempre 1 a mais a 16. Então, se for maior ou igual a 11, né? E menor ou igual a 17, aí eu tenho que validar aqui duas perguntas em específico para me mudar o sleep. Então, se a pergunta do contador for a 16 ou a minha pergunta do contador for igual a 11, tá? Aqui não importa a ordem, poderia colocar 16 aqui, ou 11, né? Tanto faz, tá? Que não vai interferir. Se for igual a 16 ou se for igual a 11, minha pergunta corrente, então eu vou dar um sleep aqui, ó. Né? Eu vou atribuir meu sleep com o valor aqui de 5.000, tá? 5 segundos. Que são duas perguntas aqui que tem um áudio, né? Do Silvio Santos que vai ser reproduzido que precisa de um sleep maior ali que a aplicação pare para o áudio terminar de ser reproduzido, tá? Então eu já fiz esse cálculo aí, então esses sleeps aí já tô deixando tudo pronto para você calculado certinho, conforme tem que ser para dar certo, né? Para o áudio ser reproduzido, depois que ele ser reproduzido, né? Aí a thread continua. Bom, aí eu vou chamar o meu método sleep passando o sleep vai estar com o valor correto já. E aí então eu vou ter que chamar aqui, ó, o processar perguntas passando o meu nível difícil, né? Aí eu não tenho ele, eu vou ter que criar aqui. Então, Ctrl C. Vou passar aqui difícil. Dessa forma aqui, tá? Lá no banco de dados, as perguntas do nível difícil são representadas através dessa palavra difícil, tá? Bom, feito isso, eu preciso agora, por último, chamar aqui meu sleep novamente, tá? Então, não se preocupe com isso, tá? Todas essas métricas, esses sleeps, eu já fiz o cálculo certo para a aplicação parar, né? A thread parar até que o áudio seja reproduzido, né? Na determinada pergunta, aquele áudio dos Silvio Santos daquela pergunta seja reproduzido certinho e que dê o tempo correto, né? Então, ok. Essa é a implementação do nosso método. E o que nos resta agora é testar, né? Testar então o nosso... Deixa eu fechar essa classe aqui, né? Vou salvar. Deixa eu ver aqui. Tá, esse warning aqui é do pontuação parar que a gente não está utilizando agora. Então, tranquilo, né? Então, deixa eu expandir aqui. Então, é isso, né? A gente então, criou aqui o nosso transition. A gente tem que chamar esse transition aqui também, né? A gente criou aqui a próxima pergunta, né? Processar a próxima pergunta, que é chamado aqui. Passamos o contador. Fizemos nossa lógica aqui para processar a próxima pergunta de acordo com os níveis, né? Fácil, normal e difícil. Coloquei os tempos corretos aqui já, né? As métricas aqui que eu já
verifiquei, né, de acordo com os áudios que são reproduzidos aqui em determinada pergunta, né, que eu vou estar ali no fluxo do jogo. Então eu só preciso invocar esse método aqui passando no meu botão, né? Então, deixa eu achar aqui em cima, né? Aqui, ó. Então vamos chamar aqui, ó, make transit alternativa correta. Então, passando o botão, porque esse botão aqui da alternativa correta que vai dar o efeito do piscar, né? Vai ficar piscando aí. Bom, deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte. Vou fazer assim, vai ficar mais organizado o código agora dessa forma, tá? Bom, então é isso. Aqui eu vou dar um espaço. Então é isso. Então na próxima aula a gente vai testar, então, tudo isso, né? Conferir se está funcionando certinho. Então até lá.